Imagine uma cidade repleta de lixo, ratos, seringas usadas, moradores de rua e fezes por toda parte, onde 20% da população vive abaixo da linha da pobreza e a criminalidade é quase tão elevada quanto o custo de vida, o qual é inversamente proporcional à qualidade de vida. Trânsito caótico, lixo por toda parte, instabilidade política, protestos violentos, corrupção altíssima, desigualdade social, criminalidade fora de controle, crise sanitária e muito mais. Pode até parecer que eu estou falando da Venezuela, ou da Cracolândia paulistana, ou de algum país africano em guerra. Só que não, eu estou falando da Califórnia. Se a Califórnia fosse um país, ela teria o 5º maior PIB do mundo. O estado tinha tudo para continuar sendo rico e próspero, mas seu gerenciamento político nas últimas décadas tem transformado o sonho americano num pesadelo para milhões de pessoas. Há uma cena muito comum em Los Angeles e São Francisco que simboliza o atual estado de ironia e desigualdade e decadência da Califórnia. Um usuário de drogas fazendo um número 2 em frente a uma loja de grife. Sim, essa infelizmente é uma cena muito comum. Em São Francisco, há tantas pessoas defecando nas ruas que até criaram um aplicativo chamado Mapa do Cocô, que alerta os usuários sobre áreas da cidade onde há menos dejetos humanos pelas ruas. E eu peço sinceras desculpas a quem resolveu assistir esse vídeo na hora do almoço. Então, por esses e outros motivos que eu vou apresentar aqui, atualmente há um êxodo da Califórnia. Sim, muitas pessoas estão caindo fora. Joe Rogan, Ben Shapiro, alguns grandes youtubers e até mesmo Elon Musk tem intenções de cair fora da Califórnia e levar com ele a fábrica da Tesla. Mas por que isso está acontecendo e para onde que os californianos estão fugindo? É sobre isso que vamos falar agora. Esse vídeo é patrocinado pelo Mapa da Fluência. Tá cansado de estudar inglês e não sair do lugar? Se aulas e conteúdo tradicional fossem a solução, então todos seriam fluentes. O X da questão é entender como transformar o que você estuda em fluência. Aprenda como com o Mapa da Fluência, que está com 10% de desconto. Link abaixo na descrição do vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, o canal que não te pede like e nem inscrição, mas que tenta sim conquistar tais gestos, produzindo um conteúdo que te ajuda a refletir sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. Motivos para deixar a Califórnia. Califórnia, conhecida como o Estado Dourado, que nos anos 80 e 90 atraía tantas pessoas de outros estados e do mundo, e que agora faz exatamente o contrário, faz com que as pessoas queiram fugir de lá. A lista de motivos é enorme, mas vamos citar aqui algumas das reclamações mais comuns de pessoas e negócios que decidem deixar a Califórnia. We're taking all 75 of our jobs, and we're taking our tens of millions of dollars in annual revenue, and we are moving all of that outside the state of California. And this is specifically and really only due to the crappy governance of the state. And we are relocating to a state that is not run like garbage, Tennessee. Regulamentos exagerados. Controle de preços de aluguel, restrições exageradas contra pequenos negócios, restrições que desincentivam construção de moradias que o Estado desesperadamente precisa. Enfim, esses são alguns dos regulamentos exagerados contribuindo para arruinar a economia de um Estado que, como eu disse, se fosse um país, teria o 5º maior PIB do mundo. Muitas leis são criadas levando em consideração somente boas intenções e as primeiras causas. A lei californiana do salário mínimo de $15 a hora é um bom exemplo disso. Parece maravilhoso e bem intencionado, mas acaba criando desemprego e tirando do mercado jovens e pessoas pouco experientes. Mas, em política, o que vale são boas intenções, não é? E já que não dá para trabalhar de empregado, um jovem californiano, por exemplo, tenta trabalhar por conta própria e descobre que o sistema de ensino na Califórnia é uma porcaria. Um sistema que encheu sua cabeça de linguiça e ideologia política por anos, mas não ensinou as habilidades práticas para ter um trabalho qualificado. See, the problem is our schools are dumb. Instead of California fixing the problems, they just spend money subsidizing poverty. Então esse mesmo jovem decide se tornar um trabalhador informal para ganhar uns trocados. Ele se propõe a pintar casas, consertar telhados e chão,
Mas, para isso, na Califórnia, você precisa de uma licença que exige pelo menos 4 anos de experiência. Conseguir tal experiência vai ser difícil para quem não tem experiência. Afinal, com o salário mínimo, que só pode ser pago para quem já tem experiência, o jovem do exemplo tem a má experiência de não ter a experiência necessária para adquirir a experiência. Enfim, é complicado. Então, mais uma vez, o nosso jovem californiano está desempregado graças ao governo. Mas o jovem do exemplo tem que pagar as contas, então ele parte para fazer trabalhos braçais como consertar telhados, chãos e pintar casas sem ter a licença necessária, e logo ele é pego pelas autoridades e criminalizado. E agora, o azarado jovem do exemplo, que já nem é mais tão jovem assim, resolve desistir da vida. Aí começa a beber, a usar drogas e vai morar nas ruas. Parece ser uma história triste demais para ser verdade, mas não, na Califórnia essa é uma história comum. E aí um dia ele fica com fome e rouba uma bolsa de dentro de um carro e logo é denunciado. Mas a polícia não pode fazer nada, pois pequenos delitos foram descriminalizados, desde que o delito não cause danos maiores que $1.000. Então, na Califórnia, quem está de mãos atadas são os policiais e não os infratores. E como se não bastasse, recentemente a polícia sofreu cortes de verbas e os policiais estão proibidos de agir. Por exemplo, os policiais não podem mover os pertences de um sem-abrigo que resolveu acampar na frente de uma loja ou de um restaurante. Como consequência, pequenos empresários sofrem tremendamente. Pequenos mercados sofrem furtos constantemente. E quanto a restaurantes, quem vai querer almoçar no seu estabelecimento quando há dezenas de usuários de droga defecando na frente da sua loja? There are people defecating on the street right in front of my apartment. And we see this not only here, not only in Skid Row, but from San Diego all the way on up to Sacramento, San Francisco. Every city is being impacted by this. E voltando ao exemplo do nosso jovem, o governo da Califórnia não o deixa trabalhar, mas o deixa roubar. E tem mais, o governo se importa tanto que ainda doa umas migalhas e seringas esterilizadas, afinal, eles precisam se drogar da forma mais segura possível. O governo da Califórnia se importa muito com o pobre, se importa tanto que faz com que cada vez mais pessoas fiquem pobres e continuem sendo pobres. E agora, o governo precisa aumentar os impostos para torrar em medidas paliativas para uma crise sanitária que ele mesmo criou. There's over-regulation in California that's taxes. Off the fucking chart. The taxes are so crazy there, and they're trying to raise them up to 16.8%. And then what are you going to do with that money? Fuck it up worse? You're going to have more money to fuck things up? I just don't understand. Há mais de 66 mil moradores de rua só em Los Angeles e 124 mil no estado da Califórnia. E esse número vem aumentando nos últimos anos, e a tendência é que aumente ainda mais. Sim, muitos desses desabrigados sofrem de problemas mentais, muitos sofreram tragédias pessoais e estão quase que irremediavelmente viciados. Sim, essas pessoas precisam de alguma forma de ajuda. Mas o fato é que muitas dessas pessoas são sim perigosas, principalmente quando estão fora de si devido às drogas e problemas mentais. É quase impossível caminhar pelas ruas onde eles ficam em grandes números sem presenciar ou sofrer algum tipo de abuso verbal ou físico dessas pessoas. E ao invés de resolver o problema, não, o governo cultiva o problema. E como se não bastassem as cracolândias, quem vive em Los Angeles ou São Francisco é também obrigado a lidar com um custo de vida exorbitante. De acordo com essa reportagem, essa era a casa mais barata à venda em São Francisco. Uma casinha minúscula, em más condições, por apenas $649 mil, ou R$3.660.000. E como o quintal dos fundos é relativamente grande, essa casinha provavelmente será comprada por alguma construtora que pode pagar acima do preço listado, deixando para trás pessoas com menos poder de compra, como esse bombeiro, que tem medo de ter que ficar em sua kitnet até se aposentar. When a man charged with protecting a city can't even afford a house like this, something is seriously out of whack. Who knows? I might have to stay in my small studio apartment until I retire. All of this, combined with an extremely high cost of living, is forcing residents and businesses to leave the state at record numbers. Com imóveis cada vez mais caros e uma dívida estudantil de dezenas de milhares de dólares, muitos jovens estão confrontando a dura realidade de que talvez nunca terão uma casa própria.
ou pelo menos não na Califórnia. Muitos millennials já se contentaram em morar numa beliche por $1.200 por mês. E não, eu não disse uma casa com uma beliche. Com esse dinheiro, você só tem direito a uma beliche mesmo, num quarto com várias outras pessoas. Só de pensar que com essa quantia mensal você consegue alugar uma casa de luxo em muitos lugares da Europa, ou pelo menos uma casa digna num estado americano decente. E ainda não acabou, os preços altos não estão limitados a imóveis somente. Gasolina, transporte, serviços, lazer, supermercados, tudo acaba ficando desnecessariamente mais caro na Califórnia. Até mesmo a eletricidade na Califórnia é 50% mais cara que a média nacional. E 20% da população da Califórnia vive abaixo da linha da pobreza. Essa é a maior taxa de pobreza do país. Quem tem a chance de trabalhar remotamente pode se mudar para outro estado. Mas quem não tem essa chance, como o bombeiro do exemplo, acaba sofrendo com a realidade distópica desse estado. Eu muitas vezes falei que, em termos de qualidade de vida, os Estados Unidos têm os piores índices entre os países desenvolvidos. Isso não é minha opinião, isso é um fato que você mesmo pode verificar. Tem o Índice Global da Paz, encarceramento por 100 mil habitantes, índice de homicídio por 100 mil habitantes, número de desabrigados, desigualdade social, dívida estudantil, acesso à educação e saúde de qualidade e muito mais. Onde os Estados Unidos se destacam, então? Em números absolutos, o país tem o maior PIB e, claro, suas forças armadas são as mais poderosas do mundo. E esse fato pode não ter um enorme impacto direto e positivo na qualidade de vida de seus cidadãos, mas, antes de condenar os Estados Unidos como um todo, imagine o seguinte: o mundo seria um lugar mais seguro se a Rússia, China e Coreia do Norte se desarmassem? Provavelmente sim. Mas será que o mundo ficaria mais seguro se os Estados Unidos se desarmassem? Provavelmente não. Imagine o quanto que o Japão e a Coreia do Sul teriam que se armar se não fosse a proteção direta e indireta dos Estados Unidos. E quanto à Dinamarca e a Noruega, sobre os quais eu falei em vídeos recentes? Será que os países nórdicos poderiam se dar o luxo de investir tão pouco em suas forças armadas e tanto em educação e bem-estar social sem a proteção dos Estados Unidos através da OTAN? E se não fosse o papel dos Estados Unidos no século XX, qual seria a língua internacional hoje, ao invés do inglês? Russo ou alemão? E a influência cultural que os Estados Unidos têm no mundo todo, diretamente e indiretamente. Músicas, filmes, tecnologia e avanços na ciência. Eu mesmo dificilmente passo um dia sem consumir algum entretenimento ou conteúdo informativo que foi produzido nos Estados Unidos. Muito disso, produzido até mesmo na Califórnia, eu admito. E sim, nós podemos ficar horas falando do estado calamitoso de Los Angeles, de São Francisco e até mesmo de outras cidades em outros estados, como Nova York e Portland. Afinal, são lugares assim que fazem a média nacional dos Estados Unidos despencar em índices relevantes à qualidade de vida frente a outros países desenvolvidos. Mas seria injusto não analisar o outro lado da história. Não só o papel importante que os Estados Unidos desempenharam no mundo nos últimos 100 anos, mas também o fato de que o país não se resume nesses lugares decadentes que eu mencionei. Estamos falando do quarto maior país do mundo, com um território que se estende de um oceano a outro. É claro que há lugares melhores. E de fato, os residentes da Califórnia não estão fugindo para outro país, mas sim para outros estados americanos. Ben Shapiro e seus 75 funcionários vão se mudar para Nashville, no Tennessee. Algumas pessoas vão para Nevada, vários outros vão para Flórida, que por acaso é um lugar que atrai também muitos brasileiros, mas a maioria dos que deixam a Califórnia fazem como o Joe Rogan e vão para o Texas. Nos últimos 10 anos, 5 milhões de pessoas deixaram a Califórnia. Entre esses, 600 mil se mudaram para o Texas. Quem chega no Texas vindo da Califórnia relata que a diferença em qualidade de vida e custo de vida é enorme. Comparado com São Francisco, um aluguel de uma casa de 2 quartos em Dallas, no Texas, pode custar até 3 vezes menos. E a gasolina sai quase a metade do preço. I'll tell you, Californians, when they move to Texas, they're shocked. Their standard of living goes up 40 to 50% overnight. The cost of living in California is somewhere between 40 and 50% higher than it is in Texas. Houston, you can get a 3-bedroom house
for a couple of $100,000 with a backyard. Your kids can play. You can throw a ball with your kids in the backyard. You can have a good school. Try doing that in California. O salário médio pode até ser maior na Califórnia em números absolutos, mas após os altos impostos da Califórnia, acaba sobrando mais para quem mora no Texas. Indo aos números, na Califórnia o imposto de renda estadual é de 13% e querem aumentar para 16%, enquanto que no Texas esse imposto cai para 0%. E o imposto sobre pessoa jurídica é 1% no Texas e quase 9% na Califórnia. Se o novo contrato do Joe Rogan com a Spotify está mesmo na casa dos 100 milhões de dólares, isso quer dizer que ele economizaria 13 milhões de dólares só dessa renda se mudando para o Texas. Pois é, Califórnia e outros lugares. Boa sorte ao tentar taxar os ricos. But you gotta understand something. Yeah. You're coming here because of low taxes and low regulation, and you want to live your life in liberty and make sure that you can protect yourself and protect your family. And that means you have to vote a certain way. And that's why we kind of are Texas. Don't turn this place into what you fled. That's exactly right. Yeah, that's what Matthew McConaughey was telling me. That's exactly right. E a população de desabrigados no Texas é 6 vezes menor que na Califórnia. O que não é novidade quando aqui as pessoas podem trabalhar. E no Texas a polícia também pode trabalhar, o que eu acho que é um bom sinal, não sei. Em termos de inclinação política, Texas e Califórnia são como países diferentes. E é por isso que é difícil generalizar os Estados Unidos, que, mais que o Brasil, é um país de enormes contrastes. Enquanto na Califórnia as pessoas votam a favor de mais interferência estatal em suas vidas, no Texas as pessoas votam a favor do contrário. Menos governo, menos impostos e mais liberdade. E nem todos os californianos são imediatamente bem recebidos em outros estados, principalmente quando eles levam com eles as ideologias que criaram os problemas dos quais eles estão fugindo. É cada vez mais comum ver adesivos em carros e em portas dizendo algo como "Go back to California", ou "Volte para Califórnia", ou "Não transforme o meu Texas numa Califórnia". Então, os Estados Unidos são, de fato, o pior país entre os países desenvolvidos? Depende de qual Estados Unidos, de qual parte dos Estados Unidos você está falando. São Francisco, Los Angeles, Portland, Nova York, sim, essas cidades podem perder feio em termos de qualidade de vida se comparadas com cidades como Melbourne, Vancouver, Toronto, Viena e Copenhague. No entanto, ainda há muitos lugares com boa qualidade de vida nos Estados Unidos. Escolha bem, principalmente vocês que comentam aqui dizendo que sonham em morar na Califórnia. Os Estados Unidos podem não ser o pior país do mundo desenvolvido, mas se a Califórnia fosse um país, certamente cumpriria os requerimentos para ser considerado o pior país do mundo desenvolvido. E se você teve dificuldade de acompanhar as falas em inglês desse vídeo, então conheça o curso Mapa da Fluência. Mindless practice is the sort of practice that most people are engaged in when it comes to learning another language. And that kind of practice can only get you so far in your learning experience. Esse cara do vídeo sou eu. Eu também tive dificuldade com o inglês no começo, mas eu consegui ficar fluente o bastante para fazer curso superior no Canadá e trabalhar com redação técnica na Austrália. Eu posso te mostrar o caminho até a fluência sem reinventar a roda e te cobrar por isso, mostrando aquelas aulas tradicionais que você já está careca de ver. O que eu vou fazer é te mostrar as técnicas para transformar toda essa informação em fluência. Isso é o que importa, não é? Eu vou deixar aqui um link e também um código de desconto para as primeiras 15 pessoas que adquirirem o curso. E para vocês que não fecharam esse vídeo ainda, não sei porquê, aqui estão 2 vídeos relacionados. Portugal ou Canadá, qual o melhor para morar? Essa comparação faz mais sentido do que você pensa. Ou esse outro vídeo aqui sobre a forma mais garantida de conseguir sair do Brasil e se dar bem no exterior. É só clicar e assistir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.